As pessoas mais perigosas são aquelas que não têm medo de morrer. Já pensou o que aconteceria se um piloto kamikaze sobrevivesse depois de sua missão suicida? Kazuo Odachi é um dos poucos que ainda estão vivos de um grupo que nunca quis continuar vivo. Ele quer lembrar o Japão que, antes do sucesso atual, houve jovens pilotos que deram suas vidas como sacrifício. Por mais de 60 anos, Kazuo Odachi escondeu um segredo. Quando tinha 17 anos, ele se tornou um piloto kamikaze, um dos muitos jovens japoneses que foram designados para se sacrificar em missões de suicídio no final da Segunda Guerra Mundial. No seu livro intitulado Memórias de um Kamikaze, ele recorda que, naquela época, ele se questionou sobre o que aconteceria se um piloto kamikaze sobrevivesse. Diante da formidável máquina militar americana, os japoneses, em um estado desesperado, procuraram uma nova maneira de enfrentar os americanos, dando origem aos lendários pilotos kamikaze. A palavra kamikaze significa vento divino e faz referência a um episódio lendário da história japonesa, no qual um tufão salvou o Japão de invasores mongóis em 1281. As aeronaves kamikaze eram essencialmente mísseis explosivos controlados por pilotos, que eram construídos especificamente por essa finalidade ou convertidos a partir de aeronaves convencionais. Os pilotos tentavam direcionar suas aeronaves contra navios inimigos em ataques conhecidos como ataque corpo a corpo, e as aeronaves estavam carregadas com bombas, torpedos e outros explosivos. Aproximadamente 19% dos ataques kamikaze obtiveram êxito. Os japoneses acreditavam que era justificável realizar ataques suicidas com o objetivo de danificar ou afundar um grande número de navios aliados. Os ataques kamikaze eram preferidos aos ataques convencionais porque era mais preciso e costumava causar mais danos. Alguns kamikazes ainda conseguiam atingir seus alvos mesmo quando suas aeronaves já estavam danificadas. Esses ataques começaram em outubro de 1944, em um momento que a situação da guerra já estava se tornando cada vez mais desfavoráveis para os japoneses. Eles haviam perdido várias batalhas cruciais, muitos desses pilotos tinham sido mortos, suas aeronaves estavam se tornando obsoletas e haviam perdido o controle do espaço aéreo. O Japão estava perdendo pilotos mais rápido do que conseguia treinar novos, e a sua capacidade industrial estava diminuindo em comparação com a dos aliados. Esses problemas, juntamente com a resistência do Japão em se render, levaram ao uso das táticas kamikaze à medida que as forças aliadas avançavam em direção às ilhas japonesas. No entanto, os militares americanos apelidaram essas ações de bombas baka, derivado da palavra japonesa baka, que significa idiota em japonês. Isso ocorreu porque os aviões kamikaze eram relativamente fáceis de derrubar, já que voavam diretamente em direção às embarcações americanas. Essa abordagem desafiadora deixara os militares dos Estados Unidos meio confusos, pois não entendia porque tantos jovens japoneses estavam dispostos a sacrificar suas vidas de forma tão dramática. Apesar disso, os ataques kamikaze causaram dano significativo aos Estados Unidos e seus aliados. Apenas cerca de 1 em cada 5 pilotos kamikaze conseguia atingir com sucesso seus alvos. No entanto, eles conseguiram afundar 34 navios e causar dano a centenas de outros nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial. Durante a Batalha Intensa de Okinawa, os pilotos kamikaze foram responsáveis pela morte de 5.000 marinheiros da Marinha dos Estados Unidos, o maior número de baixas em uma única batalha na história da Marinha dos Estados Unidos. De acordo com o relatório de pesquisa de bombardeio estratégico dos Estados Unidos, de outubro de 1944 até o final da guerra, foram realizadas 2.550 missões kamikazes, com apenas 475 delas, ou seja, 18,6%, resultando em um impacto ou quase acertando um alvo significativo. Vários tipos de navios de guerra foram danificados, incluindo 12 porta-aviões, 15 navios de guerra e 16 porta-aviões leves de escolta. No entanto, nenhum navio de guerra maior do que um porta-aviões de escolta foi afundado. Cerca de 45 navios foram afundados, a maioria dos quais era contra torpedeiros. As perdas foram tão preocupantes para os Estados Unidos que mais de 2.000 missões de bombardeio B-29 foram redirecionadas de ataques a cidades e à indústria japonesa para atacar campos aéreos kamikaze em Kyushu. Segundo informações da Força Aérea dos Estados Unidos, aproximadamente 2.800 atacantes kamikaze afundaram 34 navios da Marinha, causaram danos a outros 368 navios, resultando na morte de 4.900 marinheiros e no ferimento de mais de 4.800. Mesmo com radares de detectação e sinalização, interceptação aérea, atrito e intensa defesa antiaérea,
cerca de 14% dos kamikazes sobreviveram para atingir um navio. Aproximadamente 8,5% dos navios atingidos por kamikazes acabaram afundando. Além do impacto militar, as táticas kamikaze também exerciam uma forma eficaz de guerra psicológica. Cada missão kamikaze era, essencialmente, uma missão suicida, e nenhum dos milhares de pilotos kamikaze que decolaram no final da Segunda Guerra Mundial esperava retornar vivo de suas missões. Esse fato era difícil de acreditar para os Estados Unidos e seus aliados. Ninguém conseguia compreender por que eles estavam fazendo isso. Eles não estavam conseguindo entender por que tantos jovens japoneses estavam dispostos a tomar medidas tão drásticas para derrotar seus inimigos. Na época, as forças japonesas alegavam que havia muitos voluntários para as missões suicidas. O capitão Okumura chegou a comentar que havia tantos voluntários para missões suicidas que se referia a eles como um enxame de abelhas, explicando: as abelhas morrem depois de picar. Okumura é considerado o primeiro a propor os ataques kamikaze. Ele expressou suas ideias sobre a tática de mergulho forçado da seguinte maneira: dada a nossa situação atual, eu acredito firmemente que a única maneira de mudar o curso da guerra é realizar ataques de mergulho forçado com nossas aeronaves. Não há outra alternativa. Haverá voluntários mais do que suficientes dispostos a se sacrificar para a oportunidade de salvar nosso país. E eu gostaria de comandar uma operação desse tipo. Forneça-me 300 aeronaves e eu mudarei o rumo da guerra. Quando os voluntários se apresentaram para fazer parte do corpo kamikaze, havia o dobro de pessoas em relação ao número de aeronaves disponíveis. Após a guerra, alguns comandantes lamentaram permitir que tripulações adicionais se juntassem às missões, muitas vezes espremendo-se a bordo de bombardeiros e caças para apoiar os pilotos suicidas, e aparentemente compartilhar da excitação de afundar um grande navio inimigo. Muitos dos pilotos kamikaze acreditavam que sua morte saldaria a dívida que tinham com suas famílias, amigos e imperador, demonstrando seu amor por eles. Alguns pilotos com treinamento mínimos estavam tão ansiosos para participar das suas missões suicidas que ficavam profundamente desapontados quando suas missões eram adiadas ou canceladas. Muitos daqueles selecionados para as missões de colisão corporal foram descritos como estando extremamente felizes imediatamente antes de suas últimas missões. Com o tempo, críticos modernos questionaram a narrativa nacionalista que retratava os pilotos kamikazes como nobres guerreiros dispostos a sacrificar suas vidas pelo país. Em 2006, Watanabe, editor-chefe de Yomiuri Shimbun, criticou a glorificação dos nacionalistas japoneses dos ataques kamikaze, dizendo que era uma mentira que eles partiam corajosamente e felizes, gritando "Viva o Imperador!". Na verdade, muitos estavam como ovelhas indo para o matadouro. Todos estavam olhando para o chão e cambaleando. Alguns mal conseguiam se levantar e foram carregados e empurrados para dentro de suas aeronaves por pessoal de manutenção. Quando o piloto kamikaze sobrevivia, isso era considerado um evento raro e extraordinário. Crescendo em um vilarejo próximo a uma base aérea, sempre teve a fascinação por aviões. Quando a guerra começou, ele decidiu que um dia pilotaria um. Em 1943, ele se alista nas Forças Armadas do Japão e se junta a Okaren, um grupo de adolescentes de elite treinados para se tornar pilotos da Marinha. Odashi destaca que os membros da Okaren eram diferentes dos outros kamikazes, que eram estudantes arrancados de suas escolas e condenados à morte com pouco treinamento ou preparação. No entanto, os jovens do programa de Odashi foram preparados para enfrentar a possibilidade de morrer em combate aéreo, mesmo antes da virada desesperada do Japão em direções a missões suicidas. Os cadetes eram celebrados como flores de cerejeira, cuja beleza efêmera é realçada pela sua breve existência. Até mesmo os botões de seus uniformes, com a flor em relevo, servia como um lembrete constante de sua morte iminente em batalha. Como Odashi escreveu em seu livro Memórias de um Kamikaze, todos nós sabemos que felizes para sempre era um resultado que não ia acontecer. Não estávamos destinados a viver muito. Meses depois, ele e outros conseguiram escapar para Taiwan. Em 4 de abril de 1945, Odashi recebeu sua primeira missão de passagem de 10 meses como piloto suicida. O Zero de Odashi, um ágil caça japonês que dominou os céus do Pacífico nos primeiros anos de guerra, estava equipado com uma imponente bomba de 500 quilos.
tornando quase impossível de manobrar diante do inimigo. Quando os caças americanos o avistaram, ele jogou sua bomba no oceano e conseguiu escapar. Em sua próxima missão, seu grupo não conseguiu encontrar um alvo. As 6 missões subsequentes também terminaram em fracasso. Após a cada tentativa, ele esperava semanas por novas ordens. Todas as noites, os oficiais anunciavam que voaria para a batalha no dia seguinte. Uma situação que ele descreveu como semelhante à concessão da pena de morte e extremamente angustiante. No entanto, com o tempo, ele e seus colegas se tornaram indiferentes às questões de vida e morte. Sua única preocupação era fazer valer o momento final, mas esse momento nunca chegou. Em sua missão final, quando seu avião estava prestes a decolar, um membro da equipe de solo correu para a pista, gritando e acenando para que o esquadrão parasse. O imperador, como Audace soube, acabará de anunciar a rendição do Japão. Ele estava voltando para casa. Durante o retorno, quando um trem levou através dos destroços bombardeados de Hiroshima, ele finalmente compreendeu que a guerra havia chegado ao fim. Em sua casa em Tóquio, ele pegou a espada curta cerimonial que simbolizava seu status como kamikaze e a jogou no fogo da lareira, onde derreteu em um pedaço de aço. Suas únicas lembranças de guerra consistem em algumas fotos e um presente de uma jovem que ele conheceu em Taiwan. Um lenço de seda, feito a partir de um paraquedas, bordado com flores de cerejeiras e uma âncora azul, que era o símbolo da Okaren. O Sr. Odachi nunca revelou a identidade da mulher. É uma das poucas coisas sobre a guerra das quais ele ainda se recusa a falar. Ele reconhece que muitas pessoas costumam comentar que os kamikazes não valorizavam suas próprias vidas. No entanto, ele espera que seu livro de memória sirva não apenas para lembrar as consequências do conflito, mas também para destacar a humanidade do jovem cujas vidas foram sacrificadas por ele. Tínhamos a mesma idade dos estudantes do ensino médio e calouros universitários de hoje, disse ele. Os japoneses conseguiram convencer muitos jovens a se voluntariarem para as missões suicidas dos kamikazes em algumas estratégias. Valor da honra. Os japoneses valorizavam muito a honra. Os kamikazes foram treinados para acreditar que seu sacrifício traria honra a eles e às suas famílias. Eles pensavam que morrer por seu país era uma grande honra. Crença em seres especiais. Os kamikazes acreditavam que foram escolhidos de forma especiais para essas missões e que isso os tornavam diferentes e importantes. Apoio do imperador. Alguns kamikazes viram o imperador como seu líder e acreditaram que ele apoiava essas missões. Sua presença em alguma cerimônia reforçou essa ideia. Treinamento intenso. Os pilotos passaram por um treinamento rigoroso para aprender as manobras necessárias para as missões. Isso os preparou para o que enfrentariam. Uso de aviões adaptados. Os japoneses usaram aviões mais antigos e danificados para essas missões, já que era mais fácil de conseguir. Consequências da desistência. Aqueles que desistiam por razões que não podiam controlar não eram punidos. Aqueles que desistiam por medo eram punidos. Mas a punição não era tão severa, pois o Japão não podia se dar ao luxo de perder muitos pilotos. No geral, essas estratégias combinadas com a forte crença na cultura japonesa levaram muitos jovens a aceitar as missões kamikazes. Muitos kamikazes enfrentaram dificuldades para cumprir suas missões e alguns até desistiram no último momento. Para evitar isso, os japoneses adotaram várias estratégias. Os pilotos voavam em grupos, esquadrões, na esperança de que a pressão dos colegas os encorajasse a cumprir suas missões. Antes da decolagem, os pilotos kamikazes recebiam a bebida alcoólica para ajudar a aliviar suas dúvidas e medos. Os aviões eram abastecidos apenas o suficiente para a ida, garantindo que não houvesse a possibilidade de retorno. Cada piloto era obrigado a escrever um testamento e uma carta para suas famílias antes da última missão. Apesar de todas essas medidas, alguns kamikazes retornaram de suas missões e sobreviveram para contar suas histórias. Isso revelou que nem todos eram fanáticos ou desequilibrados, mas sim pessoas despreparadas e temorosas se não honrassem suas famílias se sobrevivessem a uma missão kamikaze. No caso de Odachi, ele construiu uma família e uma carreira como policial em Tóquio, mantendo seu segredo para quase todos, inclusive sua esposa. Ela apenas sabia que ele havia servido como piloto da marinha japonesa. Ele sentia que a experiência seria difícil de explicar em uma sociedade que geralmente via os kamikazes como fanáticos loucos que se ofereciam para um sacrifício impensável. Com o tempo, a relação complexa do Japão com a guerra mudou, e Audachi começou a compartilhar sua história com um pequeno grupo de amigos. Em 2016, ele publicou um livro de memórias no qual contou como todas as noites ia dormir
se perguntando se no dia seguinte seria sua vez de morrer por uma causa perdida. Audash, agora com 93 anos e um dos últimos sobreviventes de um grupo que nunca pretendia sobreviver, quer honrar os pilotos kamikazes como cujo valor e patriotismo foram explorados. Ele deseja que as pessoas não esqueçam que o Japão de hoje foi construído sobre o alicerce das mortes desses jovens. Os kamikazes representam um símbolo poderoso da guerra no Japão, destacando os perigos do nacionalismo fervoroso e do fanatismo militar. No entanto, à medida que a geração que viveu a guerra desaparece, diferentes grupos políticos no Japão estão tentando reinterpretar o significado dos kamikazes, refletindo as divisões em curso sobre o legado do conflito. Atualmente, Audash recebe visitas em sua casa nos subúrbios de Tóquio, onde ele revive cenas antigas de guerra, simulando ações em aviões imaginários e agindo como se estivesse pilotando. Sua história desafia os estereótipos simplistas frequentemente equivocados pelos conservadores e liberais do Japão. Audash se voluntariou para lutar em uma guerra mesmo acreditando que seu país não sairia vitorioso. Ele estava disposto a sacrificar sua própria vida para proteger as pessoas que amava, mas não estava disposto a desperdiçar sua vida de forma imprudente. Hoje ele é um forte opositor da guerra e acredita que a constituição pacifista do Japão está adequada como está. No entanto, ele continua sendo um defensor fervoroso do direito de autodefesa do país. Audash não se arrepende de sua decisão de se alistar e visita o santuário de Azukuni várias vezes ao ano para prestar homenagem às almas de seus amigos que morreram em combate. O santuário não abriga apenas soldados japoneses, mas também alguns dos criminosos de guerra mais notórios da história do Japão. Se você gostou do vídeo, considere apoiar o canal com apenas R$10. Isso vai ajudar muito o canal a se manter aqui no YouTube e o projeto continuar. Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o like. Nos vemos em breve!